Saudações a todos que nos assistem. Estamos aqui mais uma vez para mais uma entrevista, hoje com o pastor Alves Daniel, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Livramento. Desde já agradecer ao pastor pela presença neste local. Obrigado. Para partilhar conosco sobre a sua história, que vai de facto servir para nossa edificação. E também temos o colega Sérgio, que juntos vamos conversar com o pastor, e vou deixar a palavra a ele para também se apresentar e iniciar com as questões que nós temos para o nosso pastor. Sim, obrigado. Boa tarde a todos. E cá estamos. Para começar, eu queria primeiro deixar a palavra com o pastor para poder dizer como é que chegou a conhecer a Deus, qual é o testemunho que vai nos trazer, explicando, né, de forma mais resumida a respeito da conversão, de como o pastor chegou a conhecer o nosso bom Deus. Graça e paz. Primeiro agradecer a Deus pelo convite e essa oportunidade. Na verdade, eu conheci Jesus porque a minha família eram cristãos, mas eram cristãos da igreja romana. Mas fiquei aos meus 10 anos, quando comecei a conhecer a verdade da palavra de Deus, eu tinha que romper aquela coisa, sair daquela igreja. Então foi numa igreja protestante, onde fiquei quase toda a minha vida ali a participar dos estudos. Houve muita coisa porque eu sempre andei com os mais velhos, e pastores, pregadores, então eles me ensinavam sempre o que é a palavra de Deus, então era muito normal. Até cheguei a receber o batismo. Dentro do batismo, prontos, ali comecei mesmo a crescer espiritualmente. Pelo menos foi assim como é que eu conheci Jesus, porque os meus pais nem são cristãos. Só eram os meus irmãos que foram cristãos, mas na igreja romana. Mas quando eu saí dali, não foi fácil, eu tinha que mesmo combater, porque toda aquela família já não queriam que eu saísse daquele ramo que eles estavam. Mas eu tinha que abandonar, e mais à frente os meus irmãos começaram a seguir naquela igreja onde eu estava. E mais tarde, quando eu conheci bem Jesus, comecei a pregar, os mais velhos, os meus irmãos mais velhos aceitaram Jesus mais tarde. Só que os meus pais que morreram até assim, sem conhecer a Deus. Sim, sim. E sobre esse lado de pastor, como é que começou? Como é que sentiu essa vontade, esse desejo de querer se envolver no ministério, servir como pastor? No caso de pastor, é uma história muito grande na minha vida, porque nos primeiros dias, sempre a igreja onde eu frequentava, eles queriam que eu fosse pastor. Naquele tempo eu era miúdo, eu acho que nem 18 anos eu não tinha, mas a igreja me chamava de pastor, então mais tarde casei, fiquei lá como pregador naquela igreja, passando os anos, mas eu não tinha bem o sonho de ser pastor. Eu, quando vi aquilo ali, eu pensei que era uma carga muito grande. Mas então, ao passar do dia, prontos, eu recebi um convite de um pastor, está na beira, disse que nós queremos que você leve o nosso ministério aí na Nampula. Será que eu vou conseguir? Disse não. A obra tem dono, você pelo menos só será seguidor. Então fui recordar que essa tarefa Deus está a chamar sempre. Eu pessoalmente que não queria seguir essa tarefa. Acabei aceitei, comecei a aceitar mesmo ser chamado pastor. E com os trabalhos, e senti mesmo que tenho que me fazer toda a entrega, trabalhar com o povo, e o povo
gostar daquilo que é o meu trabalho na palavra de Deus. E as pessoas aceitarem a Deus por causa das palavras pregadas por mim. Então, comecei a gostar. E lembrei que esse chamado já era um chamado que vinha longe, mas eu pessoalmente ignorava, não tinha bem aceitado. Mas quando aceitei aquilo, comecei a gostar, que afinal é muito bem. Este é o chamado mesmo que Deus me chamou para exercer essa tarefa. Não tem como. Bom, obrigado. E sobre esse pastorado mesmo, eu queria saber como é que acha, isso foi bom para o senhor pastor, para ser pastor, nesse caso, acha ser bom ser pastor? É muito bom ser pastor. Afinal, aquele é uma tarefa muito bem, não uma tarefa do mundo, mas trabalhar, levar almas para Jesus, é uma tarefa muito boa mesmo, e que precisa uma entrega total para gerir aquela tarefa. E ligado a essa questão, eu queria saber sobre o ser pastor. Na verdade, eu sei que Deus disponibiliza alguns momentos bons na nossa vida. Então eu queria saber, acho que o pastor já experimentou muitos momentos bons como pastor, né? O ser pastor é bom, mas como disse, é preciso uma entrega, porque a pessoa já não tem descanso. Quando é pastor, mesmo meia-noite está a dormir, deve ter uma Bíblia ao lado, a camisa ao lado. Alguém está pedindo licença, está a sair lá dentro, está a sair tudo com Bíblia. Só pode devolver a Bíblia porque a pastor a qualquer momento precisa de espera, doenças, mortes. As pessoas precisam de um pastor. Conflitos matrimoniais precisam de um pastor. Então, essa tarefa é a tarefa de um pastor, que para ser pastor tem que ser flexível e não ser ignorante. Sim. E está há quanto tempo como pastor? Eu, como pastor, estou há 10 anos. 10 anos. Sim. Este ano, em novembro, é que vou fazer 11 anos. 11 anos, é bom tempo. Sim. É bom tempo. Sim, e seguindo com as nossas questões, gostaríamos de saber os desafios nessa área de pastorado. Os desafios são grandes. Na área do pastor, os desafios são grandes. Por quê? Porque toda a igreja, o povo espera qualquer tipo de problema. Alguém não tem Bíblia, pelo menos eu estou a representar a igreja aqui no Norte, Assembleia de Deus Ministério do Livramento. E temos as igrejas, lá no distrito, a igreja, o desafio é, queremos Bíblia, queremos inários. Alguém chamamos, não tem transporte, mas eu, como pastor, aquilo que eu consigo, tenho que dividir com o povo de Deus. Porque eu recebi o chamado e esse chamado, eu tenho que fazer uma entrega de vez, porque Deus me chamou, eu disse que estou aqui para cumprir tudo aquilo que é a tarefa que me incumbiu. Então, essa tarefa eu tenho que cumprir. Qualquer momento é uma doença, eu estou lá na primeira hora. É morte, eu estou lá na primeira hora. Não tem dizer que não tenho tempo. Não, isto não tem. É um pastor que faz isso. Esse não é um bom pastor. Obrigado. E eu queria, aliás, nós gostaríamos de saber sim. Qual é o conselho que o pastor daria aos jovens atuais que também se interessarão, talvez no futuro, em serem pastores ou líderes das igrejas. Qual é o conselho que dá a respeito disso? Eu aconselharia que a vida de um pastor é bom. O jovem tem que abraçar essa área, mas deve ter uma entrega. Porque Deus, quando chamou Moisés disse que eis-me aqui, disse que vai cumprir a minha tarefa. Ele disse que qualquer lado onde quer me levar, eu estou pronto. Então, é o desafio
um pastor. Então, eu aconselho aos jovens que a vida de um pastor é bom, mas tem que ser fazer uma entrega total do seu corpo, como Paulo tem nos ensinado, de que eu não tenho nada, mas entreguei-me toda a minha vida para fazer a obra de Deus. Então, aos jovens, para a área do pastor, tem que sim fazer uma entrega total. E é bom levarmos almas para Jesus, afinal, Jesus morreu na cruz para nos salvar a nós. Então, nós temos que levar esta missão. E hoje, os nossos velhos, nós que temos idade avançada, nós vamos sair, vamos partir. E essa mensagem é uma mensagem que não pode apagar. É uma mensagem que tem que estar a crescer. Então, mas eu agradeço a Deus que os jovens hoje estão a abraçar muito, estão a trabalhar muito nos ministérios. Eu fico muito encorajado porque eu cruzo com jovens, com Bíblias, jovens a fazerem cultos. Então eu aconselho que essa área é uma boa área, os jovens têm que mesmo fazer entrega total, trabalharmos para a obra de Deus, que Deus nos chamou para fazer esta área. Ligado a esta questão, existe o lado familiar e existe também o ministério como igreja. E uma das coisas que o pastor disse é que o pastor tem que se entregar pela obra. E é normal, às vezes, fora da hora, chegar algumas pessoas pedindo ajuda espiritual. Então, eu queria saber como é que o pastor tem conseguido conciliar o trabalho no ministério e também com a família, né? Porque também família constitui um ministério. Como é que tem conciliado o seu tempo para conseguir suprir aquilo que são as necessidades do ministério e também da família? Todo servo de Deus, aquele que quer ser pastor, primeiro tem que começar em casa. Fazer cultos em casa, familiar. Às vezes pode acordar toda a família às 0 horas, se fazer acostumar até as crianças. Eu em casa faço isso. Aquela hora das 0 horas, temos esse costume. 0 horas nós acordamos para fazer uma oração e depois voltamos a dormir. Às 4 horas acordamos, fizemos uma oração e aquele que não acabou o sono, voltamos a dormir. Então toda a gente se habituaram com isso. E qualquer dificuldade que aparece, todos carregamos juntos na família. Isso implica que a esposa também é alguém que está alinhada a esse objetivo. Está alinhada nesse objetivo. Sim. E isso mostra a importância mesmo de tanto o pastor assim como a mulher, a esposa serem pessoas que amam a Deus para conseguirem caminhar juntos. A minha esposa não sabia ler, mas na Bíblia ela consegue ler, mas dar um livro qualquer ela não vai ler. Dar um livro qualquer ela não vai ler, mas a Bíblia ela consegue ler. Isso por quê? Porque toda hora eu estou com ela. Num tempo livre eu estou com ela ensinando só a palavra de Deus. Então ela se habituou e como mãe pastora que tem que estar com outras mães, então ela também tem que carregar mesmo aquela área com todo o coração. Antes de colocar a última questão que talvez o nosso irmão pode fazer, eu queria ouvir as últimas considerações que o pastor tem tanto para a igreja no geral, assim como para jovens. A última consideração é de dizer que vamos abraçar a vida de um pastor e seguirmos a Jesus. Afinal, ele morreu para nós. É uma boa vida, defende-nos de muita coisa, porque o mundo tem muitas coisas perigosas. E quando nós estamos no mundo, esperamos agressões, esperamos muita coisa, cadeia, mas quando nós estamos aquela linhagem do cristão, então defendemos. Eu estou a falar, não levei porrada de criancice até esta hora, ainda talvez amanhã, mas se humilhar perante as pessoas têm que fazer uma testemunha de nós. Esse irmão é um crente, esse talvez é um pastor. Pessoas que não me conhecem, têm me cumprimentado. Bom dia, pastor. Mesmo antes de eu ser pastor,
esse nome eu tinha. Bom dia, pastor. Eu pessoalmente é que eu dizia, eu não sou pastor. Então, explico aos jovens, muito mais aos jovens, porque nós estamos numa área, num tempo muito difícil, que também o diabo está a investir muito o mundo. Então nós temos que fugir. Quando o diabo está a investir o mundo, nós também temos que tentar afastar mesmo, para não sermos engolidos com o mundo. Sim, muito obrigado. Mas também gostaríamos de saber, né? Sim. Onde fica a congregação do pastor, em que dias da semana tem se congregado, horas e tal, para quem quiser visitar o pastor. Sim, pode ser na igreja local, assim como em outras igrejas. Há pessoas que nos assistem, que podem ter desejo de conhecer a igreja do pastor. A igreja está em Tawanha Piloto, na escola de Mpuexa atrás, é onde está a nossa igreja. Mas graças a Deus também conseguimos expandir para Murupula, Iapala, Mamina, tanto aqui Rapalho. Em termos dos nossos cultos, nós cobrimos toda a semana. Segunda-feira temos estudos, nas terça-feira temos orações às 4 horas, quarta-feira, e os jovens também têm um culto 18 horas, as mães têm uma oração também 14 horas, mas às 4 horas nós estamos todos juntos ali a orar. Mas durante terça-feira está dividido mesmo em 3 partes. Quarta-feira temos um culto comum, quinta-feira as mães também reúnem, sexta-feira temos um culto de libertação para quem está doente, para quem tem dificuldade. Então chega ali, fizemos orações para ele. Sábado os jovens se preparam. Então no domingo temos uma festa total de ouvirmos a palavra de Deus. Os nossos cultos começam das 8h30 às 11h30. Pastor, muito obrigado pela disponibilidade e por ter estado conosco neste dia de hoje para partilhar essas informações que são úteis para nós. Eu é que tenho muito que agradecer mesmo a esse convite, para que isso aconteça mais vezes. Chegamos ao final da nossa entrevista com o pastor Alves Daniel, e acredito eu que aos que vão acompanhar, ou puder acompanhar, é uma história muito edificante. Então, foi um prazer enorme estar convosco e voltamos na próxima oportunidade. Que Deus abençoe.